Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá pessoal do canal do Tiro, bem-vindo a mais um programa aqui na Vale TV, com sempre propostas diferenciadas no mundo do tiro, no mundo da pólvora, e que a gente sempre está aí para trazer as novidades do mercado para os nossos telespectadores. Pessoal do canal do Tiro, estamos aqui na Taurus, né, na empresa Taurus, trouxemos as novidades, lançamentos, e agora nós vamos conversar uma questão mais institucional da empresa, né, até para que os nossos telespectadores possam acompanhar a evolução da Taurus no Brasil, o que acontece, como ela está distribuída, o que está fazendo, né? E nada ninguém melhor para explicar isso para a gente do que o CEO da Taurus, Salésio Nusso, sempre nos recebendo aqui. Obrigado, Salésio, mais uma vez aqui na Taurus, trazendo as novidades e também os investimentos da Taurus, né? Porque nós temos muitos investidores aí na Taurus. Obrigado. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui e poder falar um pouco da Taurus, né? Não só eu como CEO da Taurus, mas todos nós aqui da Taurus temos o maior orgulho de contar para o público o que a gente faz aqui nessa companhia, né? A Taurus é uma empresa brilhante, sempre foi uma empresa brilhante, teve o seu passado aí, que já ficou no passado alguns problemas, mas que hoje foram todos resolvidos, e principalmente aquela mancha que a Taurus teve naqueles últimos anos antes da nossa gestão foi totalmente limpa e corrigida, não só por esse modelo de gestão que nós implementamos aqui na Taurus, mas principalmente por todos os produtos novos que nós lançamos as tecnologias novas e tudo mais. Então hoje a Taurus realmente é uma empresa respeitada no mundo inteiro e a gente tem muito orgulho disso. Salésio, eu sempre digo uma coisa, eu sou tiete da Taurus, né? Gosto muito, tenho minhas armas da Taurus e às vezes até sou suspeito de falar. Mas quem conheceu a Taurus há 15 anos atrás, né? Uma temporada atrás, quem conheceu a linha de produção da Taurus, como era a tecnologia que a Taurus empregava e conhece a Taurus hoje, tu diz que tu tá em outro mundo, né? É outra empresa totalmente diferenciada. Concorda comigo? A Taurus, Ivan, é realmente uma referência no mundo, não só em produto. Isso é importante. A Taurus realmente, ela em produto é reconhecida internacionalmente. Eu aposto aí com quem quiser apostar comigo. Aí você vai aos Estados Unidos, vai numa loja de arma nos Estados Unidos e fala: eu não sou um comprador de armas, eu quero comprar minha primeira arma de fogo. Qual a arma que o senhor vai me indicar? Você pode ter certeza que de cada 10 lojas que você for fazer essa pergunta, 8 vão responder: sim, eu gostaria de eu gostaria de uma primeira arma, e o lojista vai dizer: sim, aqui está a sugestão da loja, uma G2C ou uma outra da plataforma G da Taurus. Por isso que hoje a Taurus é o maior vendedor de armas do mundo. Ela tem um respeito muito grande no mundo inteiro, e em especial nos Estados Unidos. E um orgulho de ser brasileira, um orgulho de ser gaúcho, né? E que faz toda uma diferença. E aí que eu queria conversar contigo, e esse programa é dedicado à Taurus instituição, né? Não só, já trouxemos no outro programa já os lançamentos da Taurus, em termos de armas, em termos de lançamento, em termos de evolução, mas a gente precisa saber mais da Taurus. É sempre que a gente vai, nós como formadores de opinião, como as pessoas nos perguntam: tá, mas a Taurus assim, a Taurus assada, a Taurus é brasileira mesmo? Né? Aquelas perguntas assim, pessoas que não têm esse referencial, que não têm esse conhecimento, está entrando no mundo do tiro, ou até mesmo um investidor, né? E aí sempre vem. E aí eu tinha feito uma pergunta aqui, né? Que a Taurus tem um volume de venda, tu já tinha me falado no outro programa, um volume de venda diferenciado, não só no Brasil, como no mundo. Como é que está essa relação, depois dessa mudança de legislação, em relação a 2022, mesmo período de 2023, 2022? Porque no ano passado tu me disse que o volume era X. Se manteve esse volume, como é que está isso? O mercado brasileiro, depois dessa mudança de governo, como nós falamos no outro programa contigo ali, mudou porque nós estamos num período de insegurança jurídica grande. Vai sair o decreto aí, e aí a partir do decreto nós vamos trabalhar de novo e vamos trazer essa segurança jurídica que o mercado precisa para que as lojas continuem comprando, os clubes investindo e assim por diante. Mas o perfil de vendas, então, respondendo, sendo prático na resposta com relação a você, voltou ao que sempre foi, né? Os Estados Unidos e o resto do mundo
mundo levam mais ou menos 85% da produção da Taurus e 15% fica no Brasil, né? Hoje a gente produz aqui no Brasil 5.000 armas, 5.400 armas por dia, e nos Estados Unidos aproximadamente 2.000 armas por dia, né? Então você fala, bastante. Nós somos o maior do mundo, continuamos sendo o maior do mundo. Nós chegamos no auge da pandemia, quando a demanda mundial aumentou muito, em especial nos Estados Unidos, a gente chegou a produzir uma média de 9.200 armas por dia. Então, essa é a grande vantagem da Taurus. A gente tem linhas de produção modernas e flexíveis. A gente consegue produzir uma plataforma G, de repente você muda para a plataforma TS, faz uma arma tática, faz um revólver, né? Hoje, nós somos de longe o maior fabricante de revólveres do mundo, né? De cada 10 revólveres produzidos no mundo, no mínimo 6 são da Taurus. Hoje a gente faz 1.300 revólveres por dia, né? No final do ano passado a gente fazia 700 revólveres por dia. Por quê? Porque a demanda de pistola era muito superior à demanda do revólver. Hoje, com o mercado estabilizado americano, o revólver é uma arma mais tradicional, mesmo aqui no Brasil, né? Muita gente, mas não vende revólver no Brasil. Engano. O brasileiro é revolveiro. Tem muitos, principalmente aqui no Sul e outras regiões do Brasil também, que era uma coisa que me cobravam muito, porque quando a gente entrou aqui, quando começou a minha gestão aqui, a gente começou a investir e renovar as plataformas de pistolas. E os revolveiros, né, ficavam me xingando. Aí, pô, nós temos que voltar a investir em revólver e tal. Então, aí, já falamos no outro programa dos lançamentos todos. Sim. Em revólveres que nós tivemos. Então, a Taurus hoje, voltando à questão de participação de mercado, a gente está forte nos Estados Unidos, como sempre, né? E estamos trabalhando muito forte na Índia, nos Emirados e assim por diante. Aí é que está. Eu estava falando, eu estava pensando aqui. 5.000 armas no Brasil, mais 7.000 nos Estados Unidos. Volume de 7.000 armas dia. Isso precisa de muito investimento em pesquisa, tecnologia e uma expertise. Falaste de uma gama de engenheiros que vocês hoje têm na empresa e trabalhando em cima disso. Nós decidimos aqui na Taurus que não adianta você investir só em tecnologia, não adianta você comprar um equipamento caro aqui, automatizado, ou até fazer um processo de produção novo, robotizado, se você não desenvolver as pessoas. Então, nós temos aqui na Taurus um projeto de desenvolvimento contínuo das pessoas. É um projeto fantástico, projeto meu, que eu tenho orgulho de falar dele, porque a pessoa, quando entra na Taurus aqui, para fazer uma operação básica, a primeira operação dele aqui na fábrica, sai do Senai e vem aqui para a Taurus. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer de cursos profissionalizantes para poder subir na companhia. Então, ele sai do Senai e vem aqui para uma operação, para um trabalho aqui em algum local da nossa companhia. E se ele disser assim, não, eu quero ser um operador de CNC 5, que é o nível maior de operador de CNC aqui na Taurus. Ele sabe exatamente quais são os cursos que ele precisa fazer para chegar lá. E nós temos esses cursos numa plataforma Taurus, que basta ele acessar e cumprir aquele curso. Evidentemente que ele tem que cumprir com mérito, ele tem que passar pelo curso efetivamente, e o líder dele é o responsável por isso, né? Por qualificar ele. Então ele sai, ele entra aqui e ele pode sair daqui um doutor, né? Então, essa é uma diferença. Só depende do funcionário. Na realidade, depende do investimento do tempo dele para ele mesmo, né? E aí a empresa dá toda essa vamos dizer assim, essa extensão que ele pode se fazer esse conhecimento e evoluir dentro da empresa. Isso é muito importante, e até vai chegar num ponto lá na frente que depois nós vamos conversar, que é em relação realmente à questão social, à questão de funcionários, à questão de empresa, né? Isso aí. A pergunta que eu te faço: as armas produzidas no Brasil, elas ficam só no Brasil ou é exportada? E as armas que são produzidas nos Estados Unidos, elas são para o mercado interno dos Estados Unidos ou são exportadas de lá para outros países ou para o Brasil? Explica melhor, porque muita gente me pergunta isso e às vezes a gente não sabe explicar, e ninguém melhor que tu para nos esclarecer. Bom, a nossa logística mundial ela é muito clara, né? A gente exporta do Brasil para o mundo inteiro as armas para as instituições, né? As armas militares, as armas desenvolvidas com protocolos militares. Então, a gente exporta daqui do Brasil tudo que é arma tática, as TS, as armas que foram desenvolvidas no protocolo militar. Nos Estados Unidos, a gente exporta as armas civis. E os Estados Unidos exportam apenas para o Canadá. Então, todo mundo é abastecido pela Taurus aqui no Brasil, inclusive o mercado civil, no mundo inteiro. A Europa tem um mercado civil forte também, os países aqui latino-americanos também. E os Estados Unidos produzem e recebem a produção da Taurus brasileira para o consumo interno americano e para exportar para o Canadá, né? Então, essa produção do Brasil aqui ela é 85% exportada.
Muito bom. Estava falando, como é que está? Estava falando no mundo todo, porque a Taurus investe. No ano passado a gente falou de uma joint venture com a Índia, se eu não me engano, né? Estava lá. Como é que está essa questão da planta lá? Como é que está esse convênio com a Índia? Como é que está porque é uma transferência na realidade, né, de tecnologias e essa questão dessa planta dos Estados Unidos, qual a diferença entre ambos e como está e qual é que isso se encontra hoje? Bom, a nossa fábrica na Índia ela está pronta, né? Voltando até um pouquinho, a fábrica na Índia é um projeto de uma sociedade, de uma JV com uma empresa indiana para transferir tecnologia para a área de defesa. Aí você pode me perguntar, mas Salles, você a vida inteira diz que na área de defesa não existe transferência de tecnologia. E eu afirmo, realmente não existe transferência de tecnologia na área de defesa. Por isso que esse projeto da Índia é um projeto inteligente. Eu estou transferindo tecnologia para a Índia, para mim mesmo. Por quê? Porque eu sou sócio da empresa lá na Índia, né? Então, isso é um projeto fantástico que a Índia fez. Se você quer participar de licitações na Índia, daqui para frente, você tem que ter uma fábrica na Índia. Você tem que produzir na Índia, numa sociedade com uma empresa privada indiana. Ou seja, o governo não põe dinheiro nessa transação e ele tem acesso à tecnologia à disposição dele. O que aqui no Brasil é desprezado, né? É um absurdo isso, porque o Brasil hoje tem, não só no segmento de armas e munições, como a CBC e a Taurus, mas em outros segmentos de defesa, o Brasil tem tecnologias importantes e fantásticas e a gente não tem apoio nenhum. Pelo contrário, vive-se uma transição de governo agora e eles jogam para o ar toda a tecnologia que tem na área de defesa. De tecnologia, não é uma garantia jurídica, nada que te mantenha no governo. Não, nada, zero. Então a Índia dá muito valor a isso, não só a Índia, agora os países árabes também, Emirados e Arábia Saudita, a gente está com uma operação lá também. Mas na Índia, voltando para a Índia, então a Índia hoje, a fábrica está pronta, as linhas de tiro, os laboratórios estão todos prontos. A gente já entregou a nossa licitação, ou seja, agora só nos resta aguardar, mas nós já entregamos toda a documentação para participar de 425 mil fuzis, que é a maior licitação da história do mundo em termos de armas táticas, né? E nós temos uma forte convicção que nós estamos bem preparados para essa licitação. Além disso, a gente está participando de outros 5 processos de licitação, né? De TS-9, de submetralhadoras e até de uma plataforma T-10 no calibre 7,62x39, né, que a gente desenvolveu. Então a Índia tem várias coisas que vão acontecer daqui para frente, né? E a gente tem também uma base hoje na Arábia Saudita também. Veja bem, a expansão, ou seja, uma empresa gaúcha, brasileira, e que está se ramificando por todo o mundo, literalmente, não é só vendendo os seus produtos, mas está se inteirando do mercado, interagindo com o mercado e produzindo. Isso é fantástico. A Taurus, para mim, está de parabéns. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma discussão grande com esse negócio de importação, não importação. As pessoas se perguntam, pô, Salles, qual é a tua opinião sobre isso? Sempre com a promoção de pistolas, revólveres, armas longas, lá no Território das Armas, procura lá que é o nosso patrocinador oficial, com oferecimento da Táticas Brasil.
Então, retomando aqui, vamos continuar falando aí da questão das exportações, que tu tinha entrado aqui nesse tocante, né? Falando só sobre o mundo. Então, eu vou trazer o seguinte, nessa questão de importação e exportação, as pessoas se perguntam, pô, Salésio, qual é a tua opinião sobre isso? A Taurus é a maior empresa do mundo. A gente exporta para o mundo inteiro. A gente tem uma posição muito clara em vários países do mundo como a marca consolidada nas instituições policiais, instituições militares, né? E aqui no Brasil também. Então, assim, qual é a minha preocupação com relação a exportações para o Brasil ou importações? Para a Taurus, nenhuma. Para a Taurus, nenhuma. Só que o que eu digo para você é o seguinte, ó, quando a Taurus exporta, por exemplo, essa arma aqui, né? Estamos falando aqui da GX4 Grafeno. Quando eu exporto essa arma aqui, eu estou exportando tecnologia. Quando um país na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo compra essa arma, sabe o que esse país está fazendo? Ele está financiando a minha tecnologia. Ele está proporcionando com que o Brasil possa investir mais em tecnologia. Ele está me ajudando a pagar esse projeto que eu tenho de educação continuada dos meus funcionários. Então, quando eu ajudo aqui na qualificação na universidade, no pós-graduação, no mestrado, até em doutorado, nós temos aqui pessoas fazendo doutorado, inclusive trabalhando com nióbio, que é um material novo que nós estamos desenvolvendo para os nossos produtos. Quando eu exporto um armamento, o país que compra esse armamento, ele está financiando essa educação aqui no Brasil. Da mesma forma que quando eu também tenho um carro importado, você tem um carro importado, quando você compra uma arma, ou quando uma instituição brasileira compra uma arma importada, o que essa instituição está fazendo? Está ajudando a financiar o desenvolvimento de algum país ou da tecnologia daquele país, das pessoas daquele país. Então, o que eu penso sobre importação é exatamente isso. Quando o Brasil ele fomenta as exportações, quando um país fomenta as exportações, ele está ajudando, fazendo com que os países que importam isso nos ajudem a nos desenvolver. É só isso que eu penso. Ganha o Brasil. Ganha o Brasil. Entendeu? Ganha o país que é um país que investe em tecnologia, investe no desenvolvimento das pessoas. Porque, tudo bem, se eu não tenho tecnologia para exportar, não adianta eu chorar aqui e pedir para alguém para me proteger. Proteja o Brasil contra as exportações porque eu sou um tadinho aqui. Nossa, não adianta, isso não existe. Isso não existe. Tem que estar pronto para a disputa do mercado. A Taurus e a CBC são duas empresas que se sobressaíram nessa área de defesa. Por quê? Porque eu tenho 32 anos desse segmento. Eu vi a companhia, a CBC, se transformar na maior fabricante de munição do mundo. A CBC comprou grandes empresas de munição do mundo, hoje ela é a maior empresa do mundo. Por quê? Porque ela investiu em produto, investiu em tecnologia e, evidentemente, que as coisas acontecem. É que nem a Taurus, né? Eu nunca me preocupei com esse negócio se vai abrir o mercado, se não vai abrir o mercado. A gente se preocupou em desenvolver tecnologia. Para quê? Para que o Brasil, os países possam ter interesse no nosso país, de comprar a tecnologia do nosso país. Então, essa questão de importação e exportação, a gente tem que olhar por esse lado. Quando você exporta uma tecnologia para algum país do mundo, esse país está ajudando a pagar essa tecnologia. E você sabe que desenvolvimento de tecnologia das pessoas custa caro. Eu ia dizer, sai muito caro. Custa caro. Pesquisa, desenvolvimento de produto, fazer com que esse produto chegue à mão do consumidor, ele passa por um ciclo muito caro antes de chegar na mão do consumidor. Então, tem que valorizar isso. E quando você fala que a Taurus é uma empresa brasileira, né, eu tenho uma experiência minha. Quando a gente inaugurou a fábrica da Taurus lá na Geórgia, eu digo isso para todo mundo, e eu tenho certeza que todos os brasileiros sentem a mesma coisa que eu senti lá. Eu arrepiei quando, lá no sul da Geórgia, na inauguração da nossa fábrica, começou a tocar o hino nacional, eu comecei a cantar o hino nacional e hastear a bandeira brasileira lá no interior dos Estados Unidos. Dá um orgulho bastante grande para nós que somos brasileiros. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, se estivessem lá comigo naquele momento, iam se emocionar também. Por quê? Porque eu acho que o Brasil, a gente não dá valor ao que é nosso. Essa é uma opinião que eu tenho. Vocês podem ter certeza que em qualquer lugar do mundo tem um brasileiro fazendo sucesso. O brasileiro é um povo aguerrido, um povo que estuda, é um povo que se desenvolve. É impressionante a gente ver no mundo a posição dos nossos brasileiros, dos nossos produtos brasileiros e dos nossos brasileiros fazendo sucesso. Isso no âmbito geral, né? Isso no âmbito geral. O brasileiro, ele é criativo, ele é uma pessoa trabalhadora, criativa e sempre se destaca em algum ponto. Nós temos essa questão aí de que tu
tocou aqui. Eu preciso dar condições ao meu funcionário dele entrar aqui, no chão de fábrica, e saber que ele pode ser um engenheiro da Taurus. Né? Tu falou isso aí, que a Taurus dá essas condições. Né? Isso é importante, que nós vamos tocar mais ali na frente, mas antes disso, eu queria saber assim, todo esse produto que a Taurus desenvolve, todo esse trabalho, toda essa importação, essa exportação de produtos que a Taurus faz, envolvendo milhões em dólares, envolvendo muitos impostos aos governos estaduais, federais, municipais, envolvendo também a questão de muitos empregos diretos e indiretos, isso toca no social dentro de um país, né? Com relação ao esporte do tiro. Quais os incentivos? Como é que a Taurus está vendo essa questão? Como é que está evoluindo nesse tocante? Você sabe que nesses 30 anos que eu tenho do segmento... Porque, a pergunta que eu te faço é porque os atletas sofrem também essa questão de insegurança, tanto jurídica, ou insegurança de produtos, ou insegurança de desenvolvimento, ou insegurança financeira, né? Por isso que eu pergunto essa questão. A Taurus está onde? Em que patamar a Taurus está? Então, voltando de novo, eu tenho 30 anos desse segmento, então durante a CBC, durante a minha trajetória toda na CBC, a gente desenvolveu vários atletas, investiu em vários atletas. Eu lembro que a gente investiu numa menina lá de Ribeirão Pires, faz anos isso, ela tinha 14 anos e ela foi 2 vezes campeã mundial, patrocinada pela CBC. Então, o atleta de qualquer esporte, de qualquer nível no Brasil, tem uma dificuldade muito grande de competir, porque o esporte é caro. E o país não é um país que historicamente investe e desenvolve os seus atletas. Então, eu lá na CBC, a gente tinha uma missão de desenvolver os atletas, de investir, de patrocinar, principalmente através de munições e tal. Isso eu fiz durante 30 e tantos anos, né? E hoje a CBC continua investindo e continua fazendo. A CBC está fazendo um campeonato maravilhoso agora de 22. E a Taurus, respondendo a tua pergunta, a Taurus, eu vim com o DNA lá da CBC e essa questão de apoio ao tiro está no DNA da Taurus também. A gente tem hoje 14 atletas patrocinados, 100% pela Taurus, que é a equipe Taurus, né? Talvez seja a maior equipe dedicada do IPSC no Brasil hoje, em termos de quantidade de atletas. A gente está apoiando o W2C, que é esse evento, que vai ser um evento internacional. Deverá ser o maior evento dos últimos, maior evento em quantidade de países e de atletas simultaneamente competindo. Nós estamos fazendo um investimento grande, muito grande, mais de R$300 mil em premiações, né? Esse Ultimate, que também é o IPSC, é um evento de IPSC aqui, que vai ter para atleta também, a gente está investindo mais de R$30 mil. A gente faz um investimento contínuo na Federação de Tiro Prático. A gente tem um programa lá de premiações de mais de 150 mil por ano para os atletas, e sempre, a premiação é sempre para os atletas, né? Isso é uma coisa que a gente descobriu lá na CBC. Não adianta a gente investir e patrocinar as instituições, né? Seja a federação, seja o clube, seja a confederação, você tem que investir no atleta, porque senão aquilo acaba não indo direto para a veia do atleta. E a autoestima do atleta também, né? Isso fomenta a autoestima do atleta para ele continuar competindo e saber que tem um patrocínio forte, que ele pode, vamos dizer assim, investir mais do seu tempo em cima do esporte. Então, continuando, né? A Federação Paulista, que nós entendemos que é uma federação importante em números de atletas, né? E a gente tem um histórico muito grande também de apoio na Federação Paulista. Na época da CBC, a gente está esse ano patrocinando a Federação Paulista com um investimento de mais de R$50 mil em prêmio lá para os atletas da Federação Paulista. E a gente fez uma coisa muito importante esse ano, que foi com a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Então, a gente fez um projeto para até 2024, começou ano passado, são 3 etapas de R$500 mil. Nós estamos criando condições, né, criando polígonos de tiro aí
para que o Brasil possa sediar campeonatos internacionais. Então, é um projeto que a gente está fazendo com o Jodinho, lá da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Tem até no site da Confederação um resumo do que nós estamos fazendo. Então, são 3 etapas de R$500 mil em investimento, e aí não é patrocínio em produtos, é investimento para que possam ser construídos 3 centros olímpicos, para que o Brasil tenha autonomia para sediar eventos internacionais. Isso também é um apoio meu, um projeto coordenado por mim, porque eu acho isso importante para o esporte do tiro no Brasil, né? Então, eu costumo dizer que nesses 30 anos a gente fabricou, além de muitas armas, a gente fabricou muitos atiradores, forjou muitos atiradores, evidentemente com o apoio dos pais, né? Que o primeiro e o maior patrocinador dos atletas do Brasil é o pai patrocinador, né? Meus filhos competem no segmento de cavalos também, eu sei o quanto é prazeroso para a gente ter os resultados, mas o quanto custa ser o patrocinador desse esporte. Então, os atletas brasileiros começam com o patrocínio dos pais, depois dos clubes, outras entidades e tudo mais, mas a Taurus e a CBC no tiro esportivo durante esses últimos 30 anos, a Taurus e a CBC tiveram uma participação muito grande, e isso nos orgulha bastante. Isso é importante, isso tudo que está nos passando aqui, o nosso telespectador e os atletas do tiro que nos acompanham também, eles estão sempre procurando, né? Patrocinadores, sempre procurando, porque eles querem treinar mais, querem ficar melhor, se qualificar melhor, e para isso precisa também dessa questão do bom patrocinador, e pelos volumes de valores que tu disse, do investimento da Taurus hoje em cima desses atletas. Olha, o Brasil tem que chegar nas pontas aí nos mundiais, tem que chegar na ponta aí buscando medalhas de ouro em Olimpíadas, fazendo o diferencial, né? E é esse o propósito que eu entendi que a Taurus está fazendo e está projetando. Eu acho que esse nosso segmento ele é bastante estigmatizado, aí começam as ideologias políticas a se misturar. Então, a gente já sofre tanto nesse segmento que eu acho que investir na parte bonita do nosso esporte, que isso, inclusive nesses últimos 6, novembro, dezembro e esses 4, 5 primeiros meses desse ano, eu discuti em todas as áreas desse novo governo, né? Nós não podemos falar de armas e munições só. Nós temos que falar do que representa esse segmento para o Brasil. Esse segmento representa 70 mil empregos qualificados direto, mais de 13 bilhões em faturamento, mais de 3 bilhões em arrecadação de impostos, de milhares de atletas que investem parte do seu ganho nesse segmento. Para quê? Para se qualificar, para poder fazer bonito num campeonato regional, num campeonato nacional, para defender a bandeira brasileira fora do país. Então, é um absurdo a gente ouvir as bobagens que a mídia fala sobre o nosso segmento, acusações, inclusive, sem nenhum fundamento. Lógico, existem exceções, óbvio que existem exceções, como qualquer lugar do mundo, em qualquer segmento do mundo. Qualquer segmento. Existem exceções, mas o nosso segmento é um segmento bonito, de pessoas aguerridas. Quando eu falo para você aqui que a gente tem 70 mil empregos qualificados, as pessoas... o que é emprego qualificado? É um emprego que a pessoa tem que estudar, tem que se qualificar para poder entrar dentro. Para você ser vendedor de uma loja de arma hoje no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você tem que se qualificar. Nós estamos lançando agora, Ivan, até vou te falar antes de fazer o lançamento, eu vou te dar aqui dá um spoiler aí. Vou dar um spoiler para você. Nós estamos lançando a Taurus Shooting Academy. O que é isso? É uma academia Taurus. Então, a gente está lançando agora esse mês, no início do mês que vem, aliás, uma plataforma de treinamento para todos os balconistas, todos os vendedores, para o dono da loja, para os armeiros, para todo mundo que está no nosso segmento. Ele entra numa plataforma e ele começa, são vários estágios, ele faz o primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio, e ele tem como se qualificar perante os outros vendedores da loja dele ou até do Brasil inteiro. Então, daqui a pouco, quando você for procurar uma loja para comprar uma arma, você vai poder olhar no site da Taurus quais são as lojas que têm os vendedores mais qualificados. Então, existe uma plataforma que foi desenvolvida, foi um investimento muito grande para fazer uma plataforma que é mais ou menos, é como se fosse um game, e você vai passando as etapas do game, você estuda, responde as perguntas, vai se qualificando, e você pode ver no Brasil, eu sou o vendedor número 1 no Brasil, eu sou o vendedor número 1 no meu estado, eu sou o armeiro número 1 no meu estado. Então, é uma plataforma
Nós começamos com essa plataforma digital de conhecimento e aí isso vai ampliando até a nossa academia física de tiro aqui, né? Nós vamos ter uma academia de tiro aqui na Taurus, já está sendo, já iniciou aí a terraplanagem, mas a ideia é a gente ter aqui a Taurus Shooting Academy e a Taurus Shooting Academy USA, que é a nossa, o espelho dela lá nos Estados Unidos. Então a gente vai treinar equipes das instituições policiais e militares, equipes de elite, com instrutores evidentemente qualificados para isso, e os instrutores que vierem aqui participar do treinamento aqui, um de cada equipe que vão por conta da Taurus visitar a Taurus Shooting Academy nos Estados Unidos e participar de um curso lá nos Estados Unidos pelos instrutores da Taurus USA lá. Então isso vai demorar uns 2 anos para ficar pronto, operacional, toda a Taurus Shooting Academy. Mas já teve início. Mas o início é agora, nós vamos lançar agora essa plataforma de treinamento. Então, quando eu falo, isso aí é um absurdo, o que a gente lê hoje, inclusive até pelo próprio nosso segmento. Existem pessoas no nosso segmento, eu brinco que são os atiradores de cartucho, né? Porque são pessoas que nunca tiraram com arma de fogo e que se acham e que acabam criticando e desmerecendo todo esse investimento de um segmento, né? Nós temos uma loja aqui em Porto Alegre que investiu 14 milhões num centro de um complexo de tiro, e você vê isso no Brasil inteiro. A Taurus e a CBC lançaram duas lojas, né, temáticas para isso. Então existe vários investimentos, o treinamento das pessoas, o esporte do tiro é fantástico. E aí a gente abre um jornal e ouve um monte, lê um monte de bobagem. Eu acho que nós temos que o nosso segmento, inclusive, tem que valorizar mais o que nós somos. Eu não sei se isso é feito por ignorância ou por maldade. Eu acho que é por falta de conhecimento, talvez, e por falta de novo, nós temos que valorizar mais o Brasil. Exatamente. Em todos os sentidos. Entendeu? Então essas críticas, elas têm que ser construtivas. Eu mesmo agora, é um absurdo eu dizer isso para você, mas ontem eu estava checando com os meus funcionários, em janeiro, quando aconteceu aquele mal entendido de uma sugestão de construir esse segmento. Por quê? Porque, eu volto a repetir para você, o decreto de janeiro poderia ter acabado com o nosso segmento, poderia ter recolhido as armas todas que eram daqueles calibres que ficaram de uso permitido e que no passado era... Podia tudo, não sou eu que estou dizendo, é só você ver na mídia e ver o que foi dito na campanha eleitoral passada. Então nós saímos bem daquela situação, agora estamos na iminência desse segundo decreto. Ele certamente não vai ser um decreto excelente para a gente, certamente não vai ser, é outra ideologia política. Nós temos política. que avançar, né? Evoluir, né? Tanto e politicamente quanto e esse mercado tem que andar. Se eu tiver esse decreto, eu tenho certeza absoluta que todos os lojistas, todos os balconistas, todos os armeiros, todos eles vão saber do que vai acontecer amanhã e todo mundo vai trabalhar e nós vamos... Esse faz 30 anos que eu costumo dizer que esse é um segmento sofrido e que a gente sofre junto, mas que a gente cresceu demais. Então, acho que essa é a vantagem nossa, entendeu? Acreditar no Brasil e acreditar nos brasileiros. Então, Salésio, nós temos um outro fator de tudo isso que tu colocou para nós, que é uma adesão da Taurus ao sistema ESG, é isso? Pode nos explicar o que significa? Por quê? Porque tu já passou... Tudo que tu falou aqui é o ESG, ou seja, é um sistema mundial, né, de que as empresas aderem dentro de uma condição social, ambiental e de tecnologia. É isso? Estou errado? Estou certo? Não, é isso aí. ESG hoje, eu acho que nenhuma empresa hoje no mundo pode pensar no futuro sem pensar no assunto ESG. Esse tema virou um tema meio que de moda, né? O investidor não investe numa empresa que não é ESG. O jornalista não sei o quê não entrevista o CEO de uma empresa que não é ESG. O que é ESG, né? ESG é um tripé que você envolve aí o meio ambiente, a área social e a área corporativa, né? Principalmente a questão de lisura na área corporativa. O Brasil começou a pensar um pouco mais forte em ESG depois daqueles escândalos todos que aconteceram aí num passado bem próximo aí. Então, essa questão
veio para a Taurus depois que a gente passou pelo processo de reestruturação todo da companhia. Nós criamos fundamentos sólidos para essa companhia e aí nós pensamos, bom, como nós somos uma empresa de capital aberto, nós temos que pensar agora nessa pauta ESG. E a primeira coisa que nós fizemos foi contratar uma consultoria especializada para nos dizer como é que estava a Taurus com relação ao ESG. E foi a primeira surpresa positiva com relação a isso. Surpresa positiva porque nós entendemos que na área de meio ambiente a gente estava bastante avançado, né? Que na área social a gente estava bastante avançado e na área corporativa também a gente estava também bastante avançado. De, pô, que bacana, então como é que nós vamos caminhar agora? Não, a gente continua com essa empresa e ela vai fazer o primeiro relatório, vai olhar. Aí eu parei para pensar, discutir com a minha diretoria e disse, não, eu não vou continuar com uma consultoria, eu vou criar uma área dentro da companhia de ESG. Porque não adianta só vir uma empresa aqui e dizer como é que eu estou e ano que vem voltar aqui e dizer como é que eu estou de novo ano que vem. Não, eu queria criar na companhia a cultura de ESG e foi a melhor coisa que nós fizemos, né? Então hoje nós temos aqui na companhia... Continuidade. Claro. A companhia hoje, quando você vai fazer um investimento, eu brinco assim, né? Quando você vai comprar uma geladeira na sua casa, você vai, a sua mulher, você eu sei que não vai, mas a sua mulher, você ganha bem ou você não vai. A sua mulher se preocupa, né? A sua mulher vai lá atrás da geladeira e vê qual é o consumo daquela. Isso hoje é uma coisa que acontece dentro da companhia. Qualquer investimento que a companhia vai fazer aqui, cada pessoa está preocupada com o que aquele equipamento vai trazer de benefício e o que significa aquilo dentro da nossa plataforma de ESG, com relação à emissão de gás estufa, consumo de água, consumo de energia. Então, tudo isso hoje, cada investimento que nós vamos fazer aqui na Taurus tem essa questão. Então, isso foi tão importante para a gente e é tão importante para o país e para o nosso estado que o lançamento do primeiro relatório de ESG da Taurus teve a presença do governador do estado. Nós tivemos a presença do governador do estado, 3 secretários de estado, inclusive o secretário do meio ambiente, e elogiaram demais a Taurus. A Taurus hoje é uma referência no mundo, de novo, eu costumo... É importante isso, e eu repito bastante, porque isso é um orgulho para nós. A Taurus é uma referência hoje como o maior fabricante de armas leves do mundo, como de longe o maior fabricante de revólveres do mundo, como uma referência em termos de desenvolvimento de materiais. Não existe nenhuma outra empresa que está desenvolvendo materiais para aplicar no nosso segmento de armas, como, por exemplo, o grafeno. Nós temos as armas com grafeno, nós temos embalagens de arma com grafeno, nós temos óleo de lubrificação à base de grafeno, nós estamos trabalhando com nióbio. Falei, você tem uma... Isso é uma novidade, o desenvolvimento de um produto... de uma reserva natural nossa. Isso é ESG na veia, eu costumo dizer. Você agregar valor numa reserva natural do Brasil para exportar para o mundo, isso é ESG na veia, né? Então, isso tudo você só consegue se você trouxer para dentro da tua companhia essa cultura. Então, na área de desenvolvimento das pessoas, eu falei, a pessoa entra aqui, ela sabe o que ela precisa fazer para crescer dentro da companhia. E por último, nessa questão do ESG também, na área social, tem um projeto aqui que é o meu projeto, um projeto que eu tive, era um sonho meu implementar isso há muitos anos lá na CBC, a gente não conseguiu, não houve oportunidade para isso, e graças a Deus aqui na Taurus a gente conseguiu efetivar, que chama Taurus do Bem. Né? Nós temos um convênio aqui com a PAI aqui de São Leopoldo, com a Prefeitura, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente traz aqui para dentro da Taurus aprendizes, né? Maiores aprendizes no caso, são pessoas com deficiência, pessoas especiais da PAI, evidentemente que com a autorização dos pais, e eles convivem com a gente aqui 18 meses. Então, eles são treinados, qualificados para o mercado de trabalho. Evidentemente que a gente não consegue absorver todo esse pessoal, porque a nossa missão, vejam bem, tem que ser entendido, a missão nossa não é trazer 15, 20 pessoas aqui, treiná-las, qualificá-las para o mercado de trabalho e aproveitá-las 100%. Se a gente fizer isso, no ano que vem eu não tenho mais esse projeto. Você está qualificando eles, desculpe te interromper, mas está qualificando eles para o mercado de trabalho, tu tem que lançá-los ao mercado de trabalho. Claro, porque eu preciso continuar fazendo isso. Nem todas as empresas têm esse projeto que nós temos. Aliás, eu não conheço nenhuma outra empresa aqui na região que tem esse projeto. Então, eu preciso trazer essas pessoas aqui, trabalhar com elas 18 meses, e é uma coisa fantástica. Quando a gente fez o primeiro projeto, a gente dizia assim, nós vamos ensinar muita coisa para essas pessoas. Imagina você convivendo 18 meses com essas pessoas especiais aqui dentro. Olha a oportunidade que nós temos de mudar a vida dessas pessoas.
Cara, é impressionante. Eles é que mudaram a nossa vida. Enriquece, né? Cara, é impressionante o que é você ter uma turma de pessoas especiais aqui dentro. É uma alegria. Eles nos trazem muita coisa que a gente tinha em nós mesmos e nós não sabíamos que tínhamos. E isso vem aflorar, eu sei, porque a gente trabalha em alguns projetos nesse sentido, e isso demonstra assim, algo fenomenal. Eles trazem uma energia diferente para nós e faz com que a gente abra os nossos horizontes, né? Inclusive para essa questão aí. Mas eu não podia deixar passar, né, de falar sobre o ESG, porque desde o início da entrevista, tudo, desde a outra entrevista, desde o ano passado, tudo que tu veio trazendo já está incluído no ESG. Por isso que eu quis fazer esse ponto, é muito importante. Taurus é um orgulho, tá? Uma empresa orgulho para nós brasileiros, tem que ser respeitada, né? E que faz a diferença na vida das pessoas. Então, ou seja, eu tenho a questão de boas práticas. Lá no meio ambiente eu tenho questões de boas práticas no social, eu tenho questões de boas práticas na governança interna da empresa. E isso é ESG, é isso que faz a diferença. Parabéns para a Taurus, obrigado mais uma vez por ter nos recebido aqui, sempre com os braços abertos, a gente sempre bem recebido por todos aqui na Taurus, desde que chega lá na frente até aqui dentro na direção, excepcional a recepção. E espero, seguidinha, voltar para a gente gravar novos programas aí com novidades boas aí da Taurus para nós. Muito bem, muito obrigado a você pela oportunidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Taurus. A gente gosta de receber você, gosta de trabalhar com você, sabe da sua audiência, da importância da sua audiência, né? E é sempre para nós um motivo de falar da Taurus. A gente fala da Taurus aqui e eu costumo dizer para vocês, nós vamos fazer um vídeo de uma visita virtual aqui na Taurus, estamos fazendo esse vídeo, vocês vão ver quando a gente lançar esse vídeo. Aqui na Taurus tem uma coisa muito importante, é o brilho nos olhos das pessoas. As pessoas trabalham aqui com amor, com dedicação, com paixão pelo que fazem aqui na Taurus, por isso que a Taurus se transformou nessa grande empresa, numa referência no mundo, em todas as áreas do que ela atua. Então, muito obrigado a você, muito obrigado aí à sua assistência, é um prazer sempre grande poder falar com vocês aqui, um abraço grande, viu? Pessoal do canal do Tiro, muito obrigado pela audiência, Vale TV, Território das Armas, Táticas Brasil. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta.